Olá, continuando as nossas exposições sobre o culto cristão, eu quero começar a falar hoje sobre uma perspectiva bíblico-reformada. O que eu vou tentar fazer é tomar alguns princípios partindo das confissões e catecismos reformados e, dentro destes princípios, tentar formular alguns princípios orientadores ou simplesmente torná-los patentes de forma que nós possamos ver com maior clareza como a teologia reformada, por meio de suas confissões e credos, entendem como deve ser o culto cristão. Então, um dos pontos pacíficos para os reformadores é a concepção bíblica de que a igreja ela é vocacionada a prestar culto. Como povo de Deus, a igreja encontra a sua realização. Ela se planifica em culto. O culto é um testemunho solene e público das virtudes de Deus. Um aspecto do qual eu já me detive, um pouco do qual eu já tratei, é sobre a condição de labor, né? Que o culto envolve a nossa mente, emoções e vontade. E eu chamei atenção para isso, mostrando que, dentro de uma cultura pragmática, nós enfrentamos sérias dificuldades quando nós queremos, nos propomos a voltar ao princípio bíblico da seriedade do culto, da gravidade do culto, da profundidade do culto, já que se refere a uma relação entre nós e o nosso Deus. E eu retomo aqui uma observação feita por Abraham Kuyper, o grande teólogo holandês e estadista. E ele escreveu em 1898: o fato de hoje nossas igrejas calvinistas serem consideradas frias, e o Neshmish é uma palavra que não tem tradução, ela mesmo na tradução inglesa repete a palavra, em português também. Então, frias e talvez uma igreja distante, talvez algo mais ou menos assim, e de uma reintrodução do simbolismo em nossos lugares de adoração, ser ardentemente desejada, devemos à triste realidade de que a pulsação da vida religiosa em nossos dias está muito mais fraca que estava nos dias de nossos mártires. Mas longe de pedir emprestado desta o direito de descer de novo ao nível inferior da religião, esta fraqueza da vida religiosa deve inspirar a oração por uma obra mais poderosa do Espírito Santo. A segunda infância, em sua velhice, é um movimento retrógrado doloroso. O homem que teme a Deus e cujas faculdades permanecem claras e inalteradas, não retorna do ponto de maioridade para os brinquedos de sua infância. Observe que Kuyper reflete o seu período, a sua visão até certo ponto angustiante do seu país, das igrejas que estavam frias e distantes de um verdadeiro culto a Deus, mas mostra que o modelo de inspiração para nós não pode ser simplesmente voltar a uma infância, por exemplo, veterotestamentária, mas que nós temos que chegar à maioridade bíblica dentro, digo eu, da plenitude da revelação bíblica. Comparemos as palavras de Kuyper com outro contemporâneo nosso que já faleceu, o James Montgomery Boyce, faleceu no ano 2000. Ele escreveu: a televisão não é um meio de bom ensino ou informação, como a maioria das pessoas supõe. Na verdade, é um meio de entretenimento grandemente negligente. Devido ao fato de ser tão penetrante, a média de lares americanos tem a televisão ligada mais de 7 horas por dia. Observe, essa pesquisa se refere provavelmente ao final do século XX e nos Estados Unidos. Hoje, provavelmente, seja algo mais elevado, e no Brasil, provavelmente não deve ser muito diferente. Mas continua aqui o autor. Então, essa televisão
ela é tão penetrante, ela está moldando o pensar que o objetivo principal do homem é comprar coisas e ser entretido. Como podem pessoas cujas mentes estão cheias de baboseiras desmioladas dos programas de entrevistas da tarde ou seriados cômicos da noite ter qualquer coisa além de pensamentos triviais quando vêm à casa de Deus nas manhãs de domingo? Se de fato, pelo menos, têm pensamento sobre Deus? Como podem apreciar sua santidade de suas cabeças estão cheias de esterco moral dos programas de entrevistas? Não podem. Assim, tudo o que eles podem procurar na igreja, se procurarem algo, é alguma coisa que os faça se sentirem bem por curto espaço de tempo, antes de se dirigirem de volta à cultura da televisão. São duas observações com, digamos aí, uns 100 anos de diferença, mas sempre acusando o fato da deteriorização do culto prestado pelas igrejas. A igreja, em sua caminhada, ela se apresenta ao seu Senhor como oferta voluntária e total, na qual está expressa uma atitude de adoração, gratidão e consagração. Adoração pelo que o Senhor é, gratidão pelo que Deus fez e continua fazendo. E Calvino escreveu que a principal parte do culto divino consiste nisto, que os verdadeiros crentes, pública e solenemente, reconhecem que Deus é o autor de todas as coisas excelentes. O culto também tem o sentido de consagração, como testemunho de que o Deus adorado é o seu Deus. Assim, a igreja vivencia a sua natureza litúrgica como povo vocacionado a prestar culto a Deus. O culto é a essência, o culto é o coroamento da atividade cristã, como escreveu Moule. E Boanerges Ribeiro, ele tem um texto magnífico sobre o culto, no qual ele fala: adorar a Deus é a nossa mais alta atividade, pois coloca o espírito humano em comunicação com o Deus eterno. Atividade tão essencial que é o próprio Deus quem busca adoradores. Na Reforma, em nenhum momento houve, de fato, uma liturgia reformada fixa, ou mesmo a tentativa de tal prática, quer entre as igrejas luteranas, quer entre as igrejas genuinamente reformadas. O que houve foram tentativas de se adaptar princípios bíblicos dentro de um quadro de referência exegético, hermenêutico reformado às necessidades de cada país, cidade e congregação. Este era o pensamento de Lutero e Calvino. Lutero, por exemplo, elaborou em 1523 a ordem do culto divino na congregação, dizendo: se a palavra de Deus não é pregada, seria melhor que os homens não cantassem ou lessem ou se reunissem. Neste mesmo ano, 1523, ele confeccionou em latim a forma da missa e comunhão. Em 1526, 3 anos depois, após várias solicitações, publicou uma ordem do culto em alemão. Na introdução, Lutero afirmou que a ordem do culto por ele elaborada não era rígida. Ele diz: em primeiro lugar, eu gostaria de pedir gentilmente, por amor de Deus, a todos os que vivem ou quiserem seguir esta nossa ordem do culto, que de forma alguma façam dela uma lei rígida, nem enredem ou pretendam a consciência de ninguém, mas que a usem na liberdade cristã, enquanto, como, onde, quando e por quanto tempo acharem conveniente e útil. Mais à frente ele continua: mas não estou dizendo que aqueles que já têm sua boa ordem ou que pela graça de Deus a possam melhorar, a abandonem para adotar a nossa. Porque não sou da opinião que toda a Alemanha devia seguir nossa ordem
de Wittenberg. Continua um pouco mais à frente. Ordem é algo exterior. Por melhor que seja, ela pode acabar em abuso. Então, já não é ordem, mas desordem. Por isso, nenhuma ordem permanece em vigor, nem vale por si mesma, como as ordens papais foram consideradas até agora. Mas a validade, o valor e o poder e a virtude de qualquer ordem está no seu uso adequado. Belíssimas palavras, sábias e bastante pertinentes também para a nossa época. Nós vamos analisar, então, por meio da compreensão de Calvino, como eu disse no início, embora não tenha explicitado Calvino, mas sem dúvida Calvino, e das principais confissões reformadas, os princípios bíblicos e teológicos que devem nortear a adoração do povo de Deus. No próximo vídeo, vamos começar a falar sobre esses pontos. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amém.